Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar conversando com vocês sobre o tópico de otimização numérica, só que nós vamos estar falando desse tema sob a ótica de um usuário de rotinas computacionais já prontas para fazer a otimização numérica de alguma coisa, e não de alguém que está estudando como fazer a implementação de alguma heurística para obter aí a otimização numérica. Então nós somos simplesmente usuários computacionais de rotinas que já existem e nós temos simplesmente um problema matemático que nós gostaríamos de resolver. Então, qual que é a ideia da otimização numérica? A otimização numérica é quando você tem algum problema matemático e basicamente você tem aquela opção de ficar chutando soluções até encontrar alguma solução para aquele problema. Isso não é muito bom, assim, muito interessante de ser feito, porque isso pode levar bastante tempo para ser resolvido e não é algo bem sistemático, digamos assim. Mas no caso da otimização numérica, ele passa a ser sistemático porque existem heurísticas que comprovadamente funcionam sobre algumas hipóteses, alguns casos. E, bom, ela vai fazer esses chutes de maneira mais organizada e sistemática. Então é provável que você obtenha a solução correta ao fazer uso da otimização, se você fizer uso correto da otimização numérica. Se você estiver trabalhando com o MATLAB, eu recomendo você dar uma olhada nesse pacote computacional aqui, o fmin search. Ele é uma função onde basicamente você vai ter que adaptar algumas coisas dessa videoaula para fazer uso desse conhecimento lá dentro do MATLAB. Porque nessa videoaula eu vou estar utilizando o pacote computacional SciPy, ou Python científico, mas especificamente lá no módulo de otimização, a função chamada de minimize. E é essa função que a gente vai estar estudando hoje. Basicamente, essa função ela recebe dois parâmetros que são obrigatórios, o fun e o x0. Pode ver que os outros argumentos dessa função, todos eles são acompanhados desse símbolo de igual, que tem o simples significado de, se você não especificar, então o próprio Python vai colocar aquele valor ali como valor padrão. Ou seja, aqueles argumentos que têm o sinal de igual são argumentos opcionais. E aí, simplesmente para facilitar o nosso entendimento, eu vou começar com fazendo uso só daqueles que são obrigatórios, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui que eu acho que fica mais fácil de entender? Vamos pensar o seguinte. Faz de conta que você tem esse polinômio aqui super difícil, essa equação, e você gostaria de determinar as raízes dessa equação. Claro, por inspeção aqui, dá para resolver ela algebricamente, a gente vai chegar em x igual a 1, ou plotando o gráfico você vai ver que vai ter essa curva vermelha, cruza o eixo x, né, o y igual a 0, lá em x igual a 1. E portanto, então esse daqui é um polinômio fácil de resolver. Mas e se fosse uma equação mais complicada? E aí? Aí pode ser que resolver ela numericamente seja algo interessante. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a função minimize vai exigir que a gente passe para ela uma função, e essa função ela deve ser entendida como sendo uma função matemática, e não uma função rotina computacional. É uma função matemática. E o otimizador, no caso a minimize, tem por objetivo minimizar essa função. Essa função recebe o nome de função de custo, então é como se você tivesse um custo para fazer alguma coisa e o otimizador vai tentar minimizar esse custo, o que parece uma coisa muito boa. Então o nosso trabalho, quando a gente quer fazer uso dessas rotinas computacionais de otimização, no caso da minimize ou do fmin search lá do MATLAB, é determinar uma função de custo, onde o mínimo dessa função corresponde exatamente com aquilo que a gente está procurando. Caso contrário, a gente provavelmente não vai obter sucesso. Como a gente nunca escreveu uma função de custo, vamos começar com a primeira tentativa adotando a nossa função de custo j como sendo a própria y. Então, basicamente, a gente vai passar para o Python esse x-1. Então, bora lá para o código para ver como é que a gente faz isso. Vou lá no PyCharm e pode ver que eu fiz aqui o import dessa função minimize aqui, from scipy.optimize import o minimize. Então, se eu apertar Ctrl e clicar no minimize, ele vai me levar lá na definição dessa função. Então, olha lá.
essa function aqui, que é um callable, então de fato é uma função, ela obrigatoriamente tem que ter essa assinatura aqui, ou seja, ela vai receber uma lista de valores, pode ser uma lista ou pode ser um escalar, mas é uma lista de valores, onde a própria função minimize vai ficar espetando valores que ela está testando aqui dentro. E os outros argumentos são os argumentos que você, usuário, precisa passar para ela de alguma forma. A gente vai explorar esses argumentos na próxima videoaula, então fica tranquilo. Por enquanto, a gente só precisa saber que essa função ela vai receber o x, que é o que ela está testando, ela está chutando valores, e essa função precisa devolver, ela vai devolver um float. Então, além disso, bom, vamos lá para o código para ver se a gente consegue fazer isso, então depois a gente fala do x0. Bom, eu fui lá e escrevi defFun0, defFun_x, e aqui dentro eu simplesmente retorno x-1, super simples. E tinha o segundo parâmetro que é obrigatório, então vou voltar lá para minimize e vou ver aqui, ó, ele quer que eu passe de maneira, eu sou obrigado a passar um x0, que é basicamente o initial guess, é o meu chutão de onde é que está a raiz dessa equação super difícil aqui. No caso, eu vou chutar, usando uma palavra mais bonita, o meu palpite inicial é que a raiz está em x igual a 2. Dá para ver facilmente que não é x igual a 2, mas e se fosse, pensa assim, se fosse mais complicado, né? O único parâmetro opcional que eu vou colocar aqui vai ser o método, que é esse neodermid. E quais são os métodos ou as heurísticas que nós temos à nossa disposição? Essa função implementa todas essas heurísticas aqui, você pode escolher alguma delas. Eu gosto muito da neodermid, basicamente é a dos poliedros flexíveis, e ela já se provou muito útil na minha vida. Eu tenho bastante sucesso utilizando ela. Então eu simplesmente especifico o neodermid e não deixo o solver escolher o que ele acha que é melhor para o meu caso. Eu gosto da neodermid e vou fazer uso mas você pode escolher qualquer outra função. Essa minimize ela vai devolver um objeto do tipo solução. E aqui eu posso dar o nome que eu quiser, né? Object, qualquer coisa. Objeto, tal. Eu vou deixar como sol e vou mandar imprimir na tela. Basicamente é isso. Agora eu vou apertar o play para que esse seja executado e vamos ver o resultado. E aqui está escrito o seguinte, ó, mensagem. Deu bom, né? Foi bem sucedida a busca numérica? E a resposta é não, foi falso, deu problema. E a mensagem é, foi excedido o número máximo de avaliações da função. Então ele tentou e não conseguiu resolver encontrar uma solução para o problema. E basicamente ele está falando, olha, eu acho que a raiz está aqui em menos 1,26 vezes 10 elevado a mais 29, o que claramente está meio errado. Vamos tentar entender o que aconteceu voltando lá para o nosso caderninho. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui lá e falei para o Python que eu achava que a minha função tinha tinha raiz aqui em 2. E aí, bom, o que o Python fez, ele falou assim, bom, eu vou chutar para cima. Ele pode ter feito isso. Então, ao chutar para cima, ele percebeu que o J de 2 era menor do que o J, por exemplo, de 3, que foi, sei lá se ele chutou isso. E aí, bom, ele falou, pá, então isso é ruim, porque eu quero minimizar. Então, é para o outro caminho. Então, ele chutou, por exemplo, vamos colocar aqui, no caso, x igual a 1, que seria a solução. E aí, o que ele vai perceber é que o J de 1, ele é menor do que o J de 2. E ele vai falar, opa, isso é bom, então eu vou continuar seguindo para ver se continua melhorando. E ele foi, por exemplo, para x igual a 0. E eu acho que agora você já entendeu o problema aqui, né? Você já deve ter percebido. Ele vai perceber que o J de 0 é menor do que o J de 1. Ele vai falar, opa, isso é bom, então eu vou continuar minimizando. Aí ele vai para o próximo ponto e vai chutando valores até chegar no menos infinito ou no menor valor de máquina que a linguagem de computação consegue diferenciar. E, bom, falhamos. O que a gente tinha que fazer aqui, então, basicamente, já que isso daqui não deu certo, a gente precisa agora escolher uma nova função de custo, no qual o mínimo dessa função de custo venha a coincidir com a raiz dessa equação. Isso parece complicado de fazer, mas é, na verdade, bem simples. A ideia é que a gente escolha alguma coisa que seja assim,
ou assim, para que o otimizador não tenha muito para onde correr. Então, o ideal, eu vou colocar quadrático aqui, seria alguma coisa assim. E aí, bom, parece que isso aqui já vai funcionar super bem, né? Porque se o otimizador chutar aqui, então ele vai ver que daqui para baixo melhora, então ele vai querer vir para cá. Porém, se ele passar para o outro lado, ele vai ver que volta a aumentar de novo. Então ele não vai querer passar para o outro lado, ele vai querer ficar zanzando aqui em torno deste ponto aqui, que é o ponto onde a gente tem interesse. E bom, para escolher essa função de custo, a gente pode fazer o seguinte: eu vou pegar o polinômio que a gente tem ali, que é o x menos 1, e vou pura e simplesmente elevar ele ao quadrado. Ao fazer isso, já deixei a nossa função com esse formato quadrático aqui, e é bem provável que isso já venha a resolver o nosso problema. Vamos lá para o código? Então vamos voltar lá para o PyCharm, vou pegar a minha função aqui, vou colocar entre parênteses o x menos 1 e vou elevá-lo ao quadrado. Em Python, o estrela estrela é o elevado, beleza? Bom, se agora eu tentar rodar esse exemplo de novo aqui, a gente vai perceber que a mensagem agora ficou algo muito bom. A otimização terminou de maneira bem sucedida. Ele precisou de algumas iterações, tudo, mas o sucesso aqui deu true. E o x, que seria a nossa raiz, ele está falando, olha, eu acho que a raiz está em torno lá do número 1. Foi o melhor chute que eu consegui dar, foi o melhor valor que eu encontrei para o seu problema, é x igual a 1. E bom, a gente já sabe que a melhor solução mesmo estaria aqui em x igual a 1. Então, bom, basicamente a gente obteve sucesso em resolver esse problema numericamente. Pode ver que o código que a gente precisou escrever para resolver esse problema, ele é muito pequeno. Ele é muito simples, ele é muito rápido de você implementar. Então, vale a pena aprender essa ferramenta, porque ela é uma excelente ferramenta para sua caixinha de ferramentas. Mas, professor, e se eu tivesse feito uso da função módulo? Então, eu vou colocar aqui ABS, que seria o módulo, né? E vou comentar essa parte do elevado ao quadrado. Eu vou até remover daqui para que não surja dúvidas. E vamos tentar rodar de novo. E a solução, de novo, está lá em torno do número 1. Então, novamente, a gente obteve sucesso aqui. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Eu recomendo que você tente reproduzir esse código que eu escrevi aqui e tentar entender ele bem direitinho, porque vai ser bastante útil para vocês. Façam isso antes de seguir para a videoaula 2, senão a bola de neve começa a aumentar. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau!